Imagine só o que aconteceria se alguns fragmentos de argila quebrados, com milhares de anos de existência, começassem de repente a revelar coisas capazes de colocar em xeque toda a história da humanidade. É exatamente isso que vem sendo afirmado recentemente. Disse que a inteligência artificial conseguiu conectar e interpretar partes de antigas tábuas sumérias que ninguém havia conseguido compreender completamente por mais de 100 anos. São as mesmas tábuas misteriosas encontradas entre as ruínas da antiga Mesopotâmia. Muitas delas estavam partidas, muitas incompletas, e algumas chegaram a passar anos acumulando poeira em depósitos de museus. Mas em 2025, novos modelos de tradução baseados em inteligência artificial começaram a reunir milhares de fragmentos dispersos. O que surgiu desse processo surpreendeu muita gente. Alguns acreditam que se trata apenas de mitos antigos, enquanto outros afirmam que esses escritos contêm referências à origem dos seres humanos, a divindades, a tecnologias misteriosas e a segredos que talvez jamais tivessem sido destinados a ser revelados ao mundo. Mas a maior pergunta permanece esta: o que exatamente a inteligência artificial descobriu que trouxe de volta à tona um dos debates mais controversos da história? Antes de explorarmos isso em detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal. Há milhares de anos, quando grande parte do mundo ainda nem possuía um sistema de escrita consolidado, os sumérios que habitavam a Mesopotâmia já registravam informações em tábuas de argila. Com o passar do tempo, milhares dessas tábuas foram soterradas e permaneceram ocultas do mundo durante séculos. Mais tarde, arqueólogos as encontraram entre as ruínas das antigas cidades de Eridu e Nippur. A princípio, acreditava-se que continham apenas velhas narrativas religiosas ou registros de reis, mas aos poucos ficou evidente que a história poderia ser muito maior do que isso. O problema era que essas tábuas estavam escritas em forma cuneiforme, um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo, extremamente difícil de ser decifrado. O mesmo símbolo podia carregar significados distintos, dependendo do lugar. Muitas palavras simplesmente não tinham equivalente nas línguas modernas. Além disso, uma grande quantidade de tábuas estava fragmentada. Em alguns casos, metade de uma linha havia desaparecido, enquanto em outros, seções inteiras tinham sido destruídas. Muitos desses registros ficaram guardados em depósitos de museus por anos a fio. Alguns estavam classificados de forma errada, enquanto outros não eram considerados relevantes o suficiente para um estudo aprofundado. Estudiosos dedicaram suas vidas inteiras tentando compreender esses escritos, mas o maior obstáculo era que eles conseguiam enxergar apenas pequenos fragmentos. Ninguém tinha o quadro completo. Foi então que, em 2025, as coisas começaram a mudar. Novos modelos de tradução baseados em inteligência artificial surgiram, treinados com milhares de textos sumerianos, acadianos e babilônicos. A inteligência artificial não estava apenas traduzindo palavras. Ela reconhecia padrões, previa símbolos ausentes e conectava registros de civilizações distintas. Onde pesquisadores humanos enxergavam fragmentos dispersos, a inteligência artificial começava a revelar conexões ocultas entre eles. Quando a inteligência artificial passou a interligar milhares de pedaços espalhados das tábuas sumérias, algo emergiu que surpreendeu muita gente. Durante séculos, as pessoas acreditaram que os seres humanos haviam sido criados uma única vez. Seja em narrativas antigas ou em tradições religiosas, as origens da humanidade costumavam ser descritas como um evento singular, mas essas tábuas pareciam contar uma história diferente. Durante a análise feita pela inteligência artificial, vários textos foram encontrados que utilizavam termos distintos para se referir aos seres humanos. À primeira vista, isso poderia parecer algo normal, mas quando esses termos foram comparados com outros registros, um padrão intrigante começou a surgir. Era como se nem todos os seres humanos fossem vistos da mesma maneira. Alguns grupos eram descritos de forma diferente, e seus papéis também eram distintos. Em diversos trechos, foram encontradas expressões que se traduziam aproximadamente como vida de trabalho. Em outros lugares, havia referências à argila de luz baixa. Outra expressão misteriosa foi interpretada como aqueles que não se multiplicam. No início, os estudiosos consideravam essas expressões apenas como linguagem poética. Mas quando a inteligência artificial percebeu que elas apareciam repetidamente em diferentes tábuas, o cenário começou a ganhar outro significado.
Alguns pesquisadores acreditam que essas descrições podem estar se referindo a grupos humanos primitivos, criados com finalidades específicas. Se essa interpretação estiver correta, isso indicaria que alguns dos primeiros seres humanos foram concebidos exclusivamente para o trabalho. Eles não tinham a intenção de formar populações permanentes, sendo utilizados mais como forças de trabalho temporárias. Ainda mais intrigante, certos textos fazem menção a grupos que posteriormente desapareceram. É quase como se algumas versões não tivessem funcionado como esperado. Elas foram substituídas, descartadas, ou novas versões tomaram o seu lugar. A criação humana é descrita nessas tábuas não como um evento único, mas como um processo que se desenrolou ao longo de múltiplas etapas. Se essa leitura das tábuas estiver correta, todo o panorama se transforma. Os humanos não surgiram de repente, mas alcançaram sua forma final após inúmeras experiências e modificações. É justamente aí que surge a maior das questões. Se diferentes tipos de humanos foram criados, por que havia essa necessidade? E isso nos leva a outro questionamento: por que, afinal, esses diferentes humanos foram criados? A primeira classificação da humanidade. À medida que a inteligência artificial continuava conectando cada vez mais fragmentos das tábuas sumérias, um padrão novo e bastante curioso começou a emergir. Parecia que esses textos antigos não enxergavam os humanos como um grupo único e homogêneo. Pelo contrário, eles os descreviam como pertencentes a categorias distintas. É por isso que muitas tábuas utilizam nomes e termos diferentes para se referir aos humanos. Entre eles, dois termos recebem maior destaque: Lulu e Sagiga. Por muito tempo, os estudiosos os consideravam palavras genéricas, usadas para designar seres humanos. Mas quando a inteligência artificial comparou os contextos em diferentes tábuas, algumas diferenças bastante interessantes começaram a surgir. O termo Lulu parece ser utilizado em muitos lugares para se referir aos seres humanos comuns, enquanto Saggiga foi traduzido há alguns anos por certos estudiosos como o povo de cabelos negros. No início, isso não despertou grande atenção. Mas quando a inteligência artificial analisou centenas de registros em conjunto, o termo apareceu repetidamente ao lado de funções específicas. Alguns textos descrevem pessoas que eram trabalhadoras, obedientes e que cumpriam suas tarefas sem fazer perguntas. Alguns pesquisadores associaram essas descrições à ideia de trabalhadores submissos. Os detalhes mais intrigantes aparecem em linhas que mencionam pessoas cujos olhos não questionavam. Muitos consideram isso apenas uma expressão simbólica, mas outros acreditam que poderia descrever um grupo completamente dócil. Pessoas que simplesmente executavam o trabalho designado e não desafiavam o sistema. As tábuas também mencionam funções distintas para grupos diferentes. Alguns grupos estão ligados ao trabalho braçal e à construção, outros a obrigações religiosas e outros ainda a responsabilidades administrativas. Além disso, alguns textos parecem sugerir diferenças em características físicas e na aparência entre esses grupos. É por isso que certos pesquisadores tentam interpretá-los como categorias humanas primitivas. No entanto, essas interpretações ainda são debatidas nos dias de hoje e nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Mas uma coisa está clara: essas tábuas não apresentam os seres humanos como um único grupo idêntico. Ao contrário, descrevem funções diferentes, identidades distintas e tipos variados de pessoas. Éden. Teria sido essa a primeira zona de trabalhos humano organizado? À medida que a inteligência artificial foi conectando cada vez mais fragmentos das tábuas sumérias, referências a um lugar chamado Éden começaram a surgir repetidamente. Muitas pessoas podem imediatamente pensar no Jardim do Éden bíblico ao ouvir esse nome, mas esses textos antigos o descrevem de uma maneira um pouco diferente. Aqui, ele não é apresentado simplesmente como um belo jardim, mas sim como uma área de trabalho especial. De acordo com as tábuas, essa região estava situada entre dois rios. Por isso, alguns pesquisadores estabeleceram uma ligação com as planícies férteis da Mesopotâmia. Mas o detalhe mais intrigante é que diversos textos descrevem esse lugar como uma região onde novos grupos humanos eram preparados e, em seguida, submetidos a provas. Alguns registros explicam que, após a criação de um grupo, ele passava por um teste. Se conseguisse cumprir a tarefa designada, recebia um nome e era enviado para desempenhar uma função específica. Porém, nem todos os experimentos eram bem-sucedidos.
Vários textos mencionam grupos que não corresponderam ao que se esperava deles. É aqui que alguns detalhes misteriosos começam a surgir. Certas escrituras descrevem pessoas que foram lançadas nos rios ou levadas por eles. Outros textos falam de grupos enviados em direção às montanhas que, a partir daí, simplesmente desaparecem dos registros. Hoje em dia, ninguém sabe ao certo o que essas descrições realmente significam. Podem ser apenas uma forma de linguagem simbólica. Mas quando a inteligência artificial conectou diferentes tábuas entre si, esses eventos continuaram aparecendo repetidamente. Por causa disso, alguns pesquisadores passaram a discutir a teoria do protótipo humano. De acordo com essa ideia, esses textos podem estar apontando para diferentes versões humanas ou experimentos iniciais. Alguns foram bem-sucedidos, outros falharam, e alguns podem ter sido completamente apagados da história. Embora não haja provas sólidas para essa interpretação, a leitura desses registros cria a impressão de que o Éden era muito mais do que um simples lugar para se viver. Parece ter sido o centro de um propósito maior, onde novos grupos eram criados, testados e depois enviados em diferentes direções, quando Enki aprimorou os seres humanos. A história dos supostos experimentos realizados no Éden não termina aí. De acordo com algumas interpretações das tábuas sumérias, os primeiros grupos humanos enfrentavam um problema grave. Eles eram capazes de trabalhar, mas não conseguiam aumentar sua própria população. Cada novo grupo precisava ser criado novamente do zero. Se o número de integrantes de um grupo ficasse pequeno demais, era necessário recriá-lo por completo. Todo esse sistema estava ficando lento e cada vez mais difícil de sustentar. Alguns textos trazem indícios de que esses humanos primitivos podiam ter restrições impostas à sua reprodução. Ou seja, eles não conseguiam gerar novos indivíduos semelhantes a si mesmos. Alguns pesquisadores enxergam nisso uma espécie de mecanismo de controle. Para eles, se a intenção era manter tudo sob rédea curta, então o poder de aumentar a população também precisava permanecer nas mãos de quem estava no comando. Mas com o passar do tempo, esse sistema parece ter perdido sua eficiência. As tábuas não explicam com clareza o motivo, porém diversas passagens sugerem que os modelos mais antigos já não eram suficientes. Havia uma necessidade crescente por seres mais capazes, mais inteligentes e com maior resistência. É nesse ponto que o nome Enki começa a surgir na narrativa. Na tradição suméria, Enki é reconhecido como o deus da sabedoria e do conhecimento. De acordo com algumas interpretações dos textos, Enki resolveu promover alterações nos seres humanos. Leitores modernos frequentemente comparam essa ideia à modificação genética, embora esse termo não apareça nas tábuas antigas. Ainda assim, os textos descrevem transformações que parecem ampliar as capacidades humanas. Esses novos humanos são retratados como muito mais inteligentes do que os que vieram antes deles. Eles não eram simples trabalhadores que obedeciam ordens, eram capazes de aprender, de se adaptar a situações variadas e de cuidar da própria existência. E, o mais importante, passaram a ter a capacidade de se reproduzir. Isso significava que não precisavam mais ser criados repetidamente. Podiam aumentar sua própria população de forma independente. Se essa leitura dos registros estiver correta, ela representa a maior virada em toda a história da humanidade. Pela primeira vez, os humanos estavam se tornando algo além de uma simples força de trabalho. Estavam evoluindo para uma espécie em pleno desenvolvimento. Foi esse o momento que redirecionou o curso de toda essa história. E foi dessa transformação que surgiu uma figura conhecida como Adapa. Adapa, o primeiro humano aprimorado. Após as transformações realizadas por Enki, os relatos sumérios passam a mencionar um ser humano diferente de todos os demais. Seu nome era Adapa. Em muitos textos antigos, Adapa não é apresentado como um humano comum, mas sim como uma criação especial. Alguns escritos o descrevem como o mais notável entre os humanos, enquanto outros o retratam como alguém dotado de uma sabedoria extraordinária. Disse que Adapa não foi criado simplesmente para trabalhar ou obedecer ordens. Ele tinha a capacidade de pensar, compreender e tomar decisões. Sabia se expressar, raciocinar e até conduzir outros ao seu redor. Por isso, muitos o enxergam como o primeiro humano aprimorado.
De acordo com as tradições sumérianas, Enki lhe concedeu um nível de sabedoria que os humanos comuns não possuíam. Mas há um detalhe curioso nessa história. A Adapa foi dado o conhecimento, porém não a liberdade plena. Ou seja, ele podia compreender muitas coisas, mas certas limitações ainda permaneciam sobre ele. É por isso que sua história reflete com tanta clareza uma tensão entre o saber e a liberdade. Então chegou um dia que mudou seu destino para sempre. Segundo os relatos, Adapa foi convocado à presença de Anu, o deus dos céus. Esse era um acontecimento extraordinário, pois ser chamado ao tribunal dos deuses era considerado uma grande honra para qualquer ser humano. Quando Adapa chegou, alimentos e bebidas ligados à imortalidade foram colocados diante dele. Conta-se que, caso os tivesse aceito, poderia ter alcançado a vida eterna. Porém, antes da viagem, Enki o havia alertado que, independentemente do que acontecesse, ele não deveria comer nem beber nada naquele lugar. Adapa seguiu as instruções de seu criador. Mesmo com a imortalidade diante de seus olhos, ele a recusou, fez exatamente aquilo que lhe havia sido ordenado, e essa única decisão transformou tanto o seu destino quanto o destino de toda a humanidade. A oportunidade da vida eterna se foi, e a morte tornou-se uma parte permanente da existência humana. Após a história de Adapa, outro grande ponto de virada surge nas tábuas sumerianas. Esta mudança não dizia respeito apenas aos seres humanos, mas também aos deuses descritos nessas histórias como os criadores da humanidade. Muitos registros conectados por inteligência artificial sugerem que nem todos os deuses compartilhavam a mesma visão para o futuro dos humanos. Dois nomes em particular aparecem repetidas vezes, Enki e Enlil. De acordo com essas narrativas, Enki enxergava potencial nos seres humanos. Ele acreditava que, se o conhecimento lhes fosse concedido, eles poderiam aprender, evoluir e transformar o mundo ao seu redor. Não era seu desejo que permanecessem apenas como trabalhadores ou serventes. Talvez seja por isso que ele é frequentemente descrito como um defensor da humanidade. Enlil, por outro lado, parecia ter uma visão completamente diferente. Para ele, o que mais importava era a ordem. Ele considerava que os humanos deveriam receber apenas o conhecimento estritamente necessário para suas funções. Caso obtivessem liberdade ou saber em excesso, poderiam se tornar difíceis de controlar. Por essa razão, ele sempre foi favorável à manutenção de limites bem definidos. É aí que começa o conflito entre liberdade e obediência. De um lado, Enki desejava ver os humanos progredir. Do outro, Enlil preferia mantê-los dentro de fronteiras estabelecidas. Com o passar do tempo, essa divergência se transformou num debate sobre o próprio destino da humanidade. Diversas tábuas indicam que certos grupos foram instruídos nas práticas da agricultura. Eles aprenderam a plantar sementes e cultivar alimentos. Alguns receberam o ensinamento da escrita, para que pudessem preservar o conhecimento e os registros ao longo do tempo. Outros grupos aprenderam a trabalhar com metais, fabricar ferramentas e desenvolver a metalurgia. Porém, esse conhecimento não foi distribuído de forma igual entre todos. Alguns receberam informações mais amplas, enquanto outros ficaram restritos apenas às tarefas que se esperava que cumprissem. É por isso que muitos pesquisadores associam essas histórias à ideia de um desenvolvimento controlado. Tudo indica que o avanço humano era permitido apenas até um determinado ponto. Se essas interpretações estiverem corretas, a história primitiva da humanidade não foi apenas uma trajetória de evolução, foi também uma narrativa de embate entre o conhecimento, o poder e o controle. E à medida que esse conflito foi se intensificando, uma decisão surgiu capaz de transformar tudo completamente. O grande cataclismo. Teria havido uma tentativa de eliminar a humanidade? Conforme a população humana crescia e as pessoas acumulavam mais conhecimento, a tensão entre os deuses também começou a se intensificar. De acordo com os relatos sumérios, Enlil em particular não estava satisfeito com esse rumo dos acontecimentos. Muitos textos antigos o descrevem como o guardião da ordem e do controle. Na visão dele, os humanos haviam sido criados com um propósito bem definido, mas agora as coisas estavam tomando outro caminho. Os humanos já não se limitavam apenas ao trabalho. Eles estavam aprendendo, evoluindo e se tornando muito mais independentes do que antes.
Segundo os relatos, a população humana passou a crescer em ritmo acelerado. Cidades começaram a surgir, a agricultura se expandiu e a sociedade humana se tornou muito mais organizada do que jamais havia sido. Enquanto alguns deuses enxergavam isso como progresso, Enlil via a situação como um problema grave. Disse que, para ele, os humanos estavam ultrapassando os limites que originalmente lhes haviam sido impostos. É aqui que começa a narrativa do Grande Dilúvio. Diversas tábuas sumérias descrevem uma enorme inundação que teria sido planejada para destruir o mundo inteiro. Alguns pesquisadores acreditam que ela é apresentada como uma reinicialização da humanidade, uma tentativa de recomeçar tudo do zero. Segundo os relatos, Enlil decidiu que os humanos deveriam ser completamente extintos e que a ordem existente deveria ter um novo começo. Mas a história não termina aí. Do outro lado, Enki ainda apoiava a humanidade. Conta-se que, ao tomar conhecimento do desastre que se aproximava, ele alertou secretamente um ser humano. Nos registros sumérios, essa pessoa é chamada de Zusudra. Em narrativas acadianas posteriores, essa mesma figura aparece com o nome de Utnapishtim. Muitos acreditam que essa história tenha se tornado mais tarde a base para o relato bíblico de Noé. De acordo com os relatos, Enki o instruiu a construir uma grande embarcação. Ele o alertou de que uma enchente devastadora estava por vir, capaz de destruir tudo ao redor. Por conta disso, era preciso proteger sua família, um grupo de pessoas e tudo o que fosse necessário para manter a vida. E então, o dia chegou. A chuva caiu dos céus, os rios transbordaram e grandes porções de terra desapareceram sob as águas. Segundo os textos sumérios, aquilo não foi apenas uma catástrofe natural, mas uma decisão deliberada com o propósito de apagar a humanidade. Porém, graças ao aviso de Enki, algumas pessoas conseguiram sobreviver. Quando as águas enfim recuaram, o mundo já não era mais o mesmo. As antigas cidades haviam sumido e um novo capítulo estava prestes a começar. Aqueles que sobreviveram se tornaram a semente das gerações futuras. É por isso que a humanidade não desapareceu por completo e sua história pôde seguir adiante. O mistério da tecnologia perdida. Após o relato do Grande Dilúvio, outro enigma surge nas tábuas sumérias, e talvez seja a parte mais controversa de toda essa história. Algumas das traduções analisadas com auxílio de inteligência artificial trazem descrições que parecem bem diferentes dos mitos comuns. Elas mencionam elementos que dão a impressão de que os autores estavam descrevendo tecnologia avançada. Certos textos fazem referência a veículos capazes de se mover pelos céus. São descritos como engenhos com asas feitas de madeira e metal. O detalhe mais surpreendente é que alguns trechos indicam que eles não se deslocavam apenas com a força do vento, mas eram impulsionados por algum tipo de fogo ou energia em seu interior. Do ponto de vista atual, há quem tente interpretar essas descrições como veículos voadores ou máquinas sofisticadas, ainda que nenhuma evidência concreta sustente essa ideia. De forma semelhante, algumas tábuas mencionam um metal que era colocado dentro de um recipiente de calor. A descrição se assemelha a algo como metal em estado líquido. Em alguns locais, há também referências a recipientes de calor e estruturas que parecem estar ligadas à produção de energia. Durante muitos anos, essas passagens foram consideradas apenas linguagem poética. Mas quando a inteligência artificial conectou diferentes registros entre si, o mesmo padrão surgiu repetidamente. Alguns textos descrevem também uma luz intensa que consumiu a Terra. Uma passagem afirma que uma cidade inteira foi destruída em um único dia. Outra descreve montanhas se partindo e se abrindo ao meio. Por causa disso, algumas pessoas associam esses relatos a ideias semelhantes às de armas de grande poder destrutivo. No entanto, os estudiosos mais tradicionais ainda os interpretam como descrições de catástrofes naturais ou eventos simbólicos. Mas a parte mais fascinante não é a tecnologia em si, e sim a forma como esse conhecimento era distribuído. Registros conectados pela inteligência artificial sugerem que esse saber não era compartilhado de forma igualitária entre todos os seres humanos. Certos grupos recebiam conhecimentos especiais, enquanto outros eram mantidos completamente afastados deles. Alguns aprendiam sobre metais, outros eram instruídos em agricultura e escrita, enquanto havia aqueles que permaneciam restritos apenas ao trabalho braçal. Se essas interpretações estiverem corretas, então o conhecimento em si era uma forma de poder.
Quem possuía mais conhecimento conquistava maior responsabilidade e influência. Quem era mantido longe dele permanecia dependente dos demais. É por isso que muitos pesquisadores acreditam que, no mundo antigo, a tecnologia não era apenas uma ferramenta de progresso, mas também um método de controle. Será que grupos humanos foram deliberadamente criados para serem distintos entre si? À medida que a inteligência artificial conectava e analisava diferentes tábuas sumérias, outro padrão surpreendente começou a emergir. Muitos textos não descreviam os humanos como um único grupo homogêneo. Pelo contrário, parecia como se diferentes grupos humanos tivessem sido preparados para tarefas e responsabilidades distintas. É por isso que certos termos especiais aparecem repetidamente nesses registros, e seus significados ainda são debatidos até hoje. Em alguns trechos, há referências à argila da força. Esses grupos são descritos como aqueles que realizavam trabalhos pesados e extenuantes. De acordo com diversas interpretações, eles tinham ligação com a extração mineral e com atividades físicas de grande esforço. Disse que tais grupos eram utilizados para retirar recursos da terra e executar grandes obras de construção. Por outro lado, existem descrições sobre o sangue da radiância. Esses indivíduos estão associados ao conhecimento, aos rituais e às obrigações religiosas. São retratados como sacerdotes, escribas e observadores dos astros. Tudo indica que lhes eram concedidas mais informações e maiores privilégios do que aos demais. Há também referências aos chamados povos das sombras. Em alguns registros, eles são descritos como grupos responsáveis pelo cuidado dos animais e pela execução de tarefas cotidianas. Eram mantidos afastados de certos lugares e de formas específicas de conhecimento. O que chama a atenção é que vários textos também descrevem características físicas distintas para esses grupos. Algumas passagens falam de pessoas marcadas pelo sol, outras mencionam indivíduos de pele mais clara, enquanto certas referências apontam para pessoas que habitavam terras inóspitas. No entanto, ainda não está claro se essas eram diferenças físicas reais ou simplesmente descrições de natureza simbólica. A análise feita por inteligência artificial revelou outro detalhe bastante curioso. Alguns grupos tinham permissão para aprender a língua e a escrita, enquanto outros não tinham esse direito. Certas pessoas recebiam conhecimentos de astronomia para que pudessem compreender os astros e os movimentos do céu. Enquanto isso, outros grupos ficavam restritos apenas às suas funções designadas. Tudo indica que o conhecimento não era distribuído de forma igualitária. O aspecto mais misterioso da civilização suméria não está apenas nas histórias sobre a origem da humanidade ou nos relatos sobre os deuses. O verdadeiro enigma pode estar nos avisos que eles deixaram para o futuro. Muitas traduções conectadas por inteligência artificial sugerem que os sumérios não apenas registravam os acontecimentos de sua própria época, mas também mantinham os olhos constantemente voltados para o céu. Na antiga cidade de Ur e mais tarde na Babilônia, sacerdotes e observadores do céu mantiveram registros de estrelas, planetas e eclipses durante séculos. O que é notável é que eles não tinham telescópios modernos. Mesmo assim, documentavam com cuidado até as menores mudanças nos céus. Para eles, o céu não era apenas algo bonito de se contemplar, era quase como um sistema de mensagens. Dentro desses registros, um nome aparece repetidas vezes: Nibiru. De acordo com algumas interpretações, Nibiru era um corpo celeste especial, às vezes descrito como um planeta que cruza. Diz-se que ele percorre um ciclo muito longo e retorna aproximadamente a cada 3.600 anos. Embora os cientistas convencionais não aceitem essa afirmação, referências a Nibiru aparecem repetidamente nas histórias sumérias. A parte mais interessante é que algumas tábuas não descrevem Nibiru simplesmente como um planeta. Ele também é chamado de destruidor e bloqueador da luz. Esses termos intrigaram pesquisadores por muitos anos. Seria isso a descrição de um evento astronômico real ou era apenas um aviso simbólico? Ainda hoje, ninguém tem uma resposta definitiva. O que exatamente a inteligência artificial nos mostrou? Depois de ouvir toda a história, a maior questão é esta: o que exatamente a inteligência artificial descobriu que gerou tanto debate ao redor do mundo? Ela revelou um novo segredo ou simplesmente conectou coisas que estavam diante de nós há milhares de anos? A parte interessante é que a inteligência artificial não inventou essas histórias. Ela não criou nenhuma tábua nova, nem escreveu uma nova versão da história.
Ela simplesmente uniu milhares de fragmentos dispersos. Durante séculos, estudiosos analisaram tábuas diferentes de forma isolada. Uma pessoa tinha um fragmento, outra tinha um diferente. Mas quando essa inteligência artificial começou a ler todos esses registros em conjunto, padrões começaram a surgir que antes não eram tão evidentes. Histórias espalhadas, de repente, pareciam parte de um quadro muito maior. É aqui que o debate entre mito e registro tem seu início. Alguns especialistas defendem que tudo isso são mitos antigos, escritos em linguagem simbólica. Para eles, as histórias sobre deuses, grupos humanos especiais e Nibiru não devem ser interpretadas de forma literal. Por outro lado, há quem acredite que essas narrativas possam guardar vestígios de um conhecimento ancestral que, com o tempo, foi se transformando em mito. Quando essas histórias são comparadas com a arqueologia e a história humana, certas perguntas se tornam ainda mais intrigantes. Como foi que os humanos aprenderam a agricultura de maneira tão repentina? Como os sistemas de escrita se desenvolveram com tamanha rapidez? Por que histórias semelhantes sobre grandes inundações aparecem em civilizações tão distintas? E por que existem certos pontos de virada na história da humanidade sobre os quais os estudiosos ainda não chegaram a um consenso? Por causa dessas questões, algumas pessoas passam a discutir a teoria da criação intencional. Elas acreditam que o desenvolvimento humano pode não ter sido algo completamente acidental. Talvez houvesse algum propósito ou plano por trás de tudo isso. Outros encaram essa ideia como pura imaginação e pensamento mitológico. O que é verdade, ninguém consegue afirmar com total certeza. Da mesma forma, a teoria do sistema de controle continua despertando atenção. As tábuas mencionam repetidamente a distribuição do conhecimento, diferentes funções e diferentes grupos humanos. A alguns era concedido um saber mais amplo, enquanto outros permaneciam com acesso limitado. Se essas histórias forem mais do que simples mitos, elas parecem descrever um sistema em que nem todos recebiam o mesmo papel. Agora a decisão está nas suas mãos. Seriam essas apenas histórias míticas da antiguidade? Ou existe uma verdade mais profunda escondida por trás delas, que ainda não compreendemos completamente? Se essas tábuas com milhares de anos realmente narram uma história sobre seres humanos, criados para finalidades distintas, será que ainda fazemos parte desse antigo plano hoje, ou já o superamos? Então, o que você acha? Essas tábuas antigas realmente guardam um segredo oculto, ou são simplesmente mitos? Deixe a sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar.